Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da IBLE. É sempre uma alegria receber você e sua família aqui na nossa igreja. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens chamada Discipulando a Próxima Geração. Com isso, eu tenho também uma indicação de leitura, né? Então, eu tenho aqui um livro do Walter Balchan, Família Guiada pela Fé. É da editora Monergismo. Aqui tem uma frase muito interessante que eu tenho pego para mim, né? Faça o necessário para criar filhos e filhas que andem com Deus. É um livro interessantíssimo. Então, você podendo adquirir, é uma ótima leitura para a criação de filhos, mas também fala sobre família, né? Família guiada pela fé. Convido você a crescer espiritualmente, né? Andar junto com Deus, andar junto com a sua família, guiando a sua família nos caminhos do Senhor. Nós vamos continuar orando também, né? O irmão Isaías, pela saúde dele, pelo remédio que ele precisa, também pela Meire, que está internada, vamos continuar orando por ela. Orar pelas famílias da IBLE, para que Deus continue nos sustentando, nos abençoando, para que Deus abençoe também as famílias, né, pessoas que têm participado também do nosso encontro. Também agradeço a Deus pela entrada, né, de novos membros, né, homens e mulheres que amam o Senhor e que querem seguir junto conosco nessa caminhada cristã. Que vocês sejam uma bênção aqui no nosso meio, uma bênção também em Itupeva e região. Convido você a orar junto comigo nesse momento. Querido Pai, nós agradecemos ao Senhor pela salvação, pela vida eterna, pelo teu amor por nós. Agradeço, Deus, também porque homens e mulheres amam o Senhor e querem andar com o Senhor e com aqueles que amam a Ti. Agradeço por essas pessoas, ó Deus, irmãos em Cristo, que se tornaram membros da IBLE, que o Senhor continue abençoando, sustentando os seus lares, que eles cresçam espiritualmente, que eles se envolvam no nosso meio e sejam uma bênção para a nossa igreja, para Itupeva e região. Assim como também, Deus, agradeço por todos aqueles que têm servido o Senhor aqui na IBLE, que o Senhor continue abençoando as suas vidas e as suas famílias. Agradeço por todos que têm participado do nosso encontro online. Abençoa eles, ó Deus, e suas famílias. Assim como também nós clamamos que o Senhor abençoe o irmão Isaías naquilo que ele precisa, Deus, esse remédio que ele precisa, ó Deus, para a sua saúde. Que o Senhor tenha misericórdia dele e abençoa a família dele também. Abençoa a Meire, ó Deus, que está internada ainda. Cuida da família dela. O nosso desejo é que ela esteja bem, que ela volte para casa. Deus, eu também peço pelo nosso encontro nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, seja louvado e adorado, ó Deus. Assim como também que todos que estão participando sejam edificados, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, receba o nosso louvor e a nossa adoração. Nós te amamos e te adoramos, Pai, e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas
Seja bem-vindo à nossa nova série de mensagens, Discipulando a Próxima Geração. Discipular, instruir, caminhar juntos. Os pais devem educar os filhos para que eles saibam como se comportar dentro de casa e fora de casa nos lugares públicos. Assim como os pais também devem educar seus filhos para que eles saibam como tratar o próximo, uma autoridade, os mais velhos, os amigos. O que temos percebido nos últimos anos, nas últimas décadas, é que esta responsabilidade de educar, entre várias outras coisas, tem sido passado para outras instituições. Algo similar tem acontecido também nas famílias cristãs, onde o ensinar o caminho de Deus, ensinar as Escrituras, onde pai e mãe têm essa responsabilidade, ou um parente próximo, tem sido passado para outras instituições, como a igreja. A igreja, ela tem o papel de ensinar, de direcionar as pessoas para o caminho de Deus. E ela deve também instruir os pais para que os pais possam ensinar os filhos a caminhar junto com os filhos. Por isso que nessa noite, o nosso tema, o título da nossa mensagem será Os pais ensinam os filhos. Quando Israel foi resgatado do Egito, onde ficou escravo por muitos anos, o povo, mais de 1 milhão de pessoas, precisava de direção, de um guia. E Deus enviou a sua lei, que naquele momento serviu como um aio, como um pedagogo para ajudá-los a andar pelos caminhos do Senhor. Como funcionou essa parte de ensino familiar? A lei escrita foi dada, mas ela deveria estar no coração dos israelitas para que eles pudessem praticar. Da mesma forma, hoje nós também temos a palavra de Deus escrita e ela deve estar no nosso coração para que aí sim nós possamos viver na prática. Convido você a ler Deuteronômio, capítulo 6, onde nós vamos ler, orar, meditar nesse texto e trazer algumas aplicações para a nossa vida. Convido você a ler Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1, nós vamos ler até o 9. Capítulo 6, verso 1 diz assim: Estes são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a qual estás indo para possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e para que os teus dias se prolonguem, ó Israel. Ouve e tenha o cuidado de guardá-los, para que vivas bem e te multipliques muito na terra, que dá leite e mel, como o Senhor, Deus de teus pais, te prometeu. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Vamos orar. Querido Pai, eu agradeço ao Senhor pelo tempo que nós temos para meditar na tua palavra e que o Senhor trabalhe em nós e através de nós. Abençoa o nosso lar, que possamos ser bênção primeiramente dentro da nossa casa e ser uma bênção para aqueles que estão próximos. E onde quer que nós formos, que o Senhor esteja nos abençoando. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Os pais ensinam os filhos. Como funcionava o ensino da lei em relação à família, o ensino familiar? Nós vamos ver primeiro, analisando aqui o nosso texto, nós vamos meditar nesse texto, nós vamos ver no versículo 1 a base para o ensino. Por que ensinar, né? A base para o ensino, verso
1. Estes são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te a fim de que os cumprisses na terra, a qual estás indo para possuir. A base para o ensino, nós vemos, é a palavra de Deus. Estes são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus, ou seja, os mandamentos, os estatutos e os preceitos são a lei de Deus. E essa lei foi dada pelo próprio Deus. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela é a base, ela é o fundamento do ensino no lar. Não somente para as coisas básicas, como se comportar e tratar, mas ela serve para toda a vida. Nós vemos a base para o ensino. Nós vemos para quem Deus deu a lei. Então, o Senhor passa os mandamentos para Moisés. Moisés, ele recebe os 10 mandamentos e outras muitas leis. Pelo contexto aqui de Deuteronômio, você vai lendo, ele vai falando sobre algo que aconteceu em Êxodo, aqui como se fosse um resumo. E aí, Moisés, como um líder, como um representante de Israel, diante de Deus, ele recebe essa lei. E aí a pergunta também, para quem Moisés deveria ensinar a lei de Deus? Aí o versículo nos fala que o Senhor, teu Deus, mandou ensinar-te. Deus deu a ordem para que Moisés, ele transmitisse isso para os israelitas, mas também para que ele os ensinasse a lei. Então nós vemos que eram muitas pessoas, mais de 1 milhão de pessoas, como que ele iria ensinar? Não seria algo fácil, né? Ter um lugar grande que possa ter aí espaço para mais de 1 milhão de pessoas. Como ele iria fazer isso? Aí ele teria que passar a delegar responsabilidades para que líderes pudessem ensinar. E esses líderes estavam onde? Dentro das casas. E aí nós vemos a base ou o fundamento para o ensino, a palavra de Deus. E nesse momento aqui, para os israelitas, era especificamente a lei de Moisés, que foi dada para esse povo, a nação de Israel. E aí, em segundo lugar, o objetivo do ensino. Qual o objetivo? Por que Deus estava dando ali a lei para que Moisés passasse para o povo? Então nós temos aqui o primeiro objetivo, o cumprimento dos mandamentos. Deus deu a lei, e não somente deu a lei para que eles tivessem a lei, mas eles teriam que cumprir essa lei. Aí na última parte do versículo 1 diz, a fim de que os cumprisses na terra a qual estás indo para possuir. Deus queria que eles cumprissem esses mandamentos. Seria ali, Deus está mandando praticamente que eles obedeçam a sua palavra. E onde? Ele lembra que eles estão saindo do Egito e eles estão indo para uma nova terra, a terra que Deus deu para eles, e Deus queria que eles cumprissem essa palavra nesta nova terra. Então, nós vemos o primeiro objetivo, o cumprimento dos mandamentos. Segundo objetivo, o temor ao Senhor. Aí, versículo 2, para que temas o Senhor teu Deus. O temor ao Senhor deveria ser aprendido. Lembra que eles ficaram muito tempo longe, lá no Egito, onde lá haviam outros deuses, falsos ensinamentos, outras gerações nasceram e muitos não conheciam o Senhor. Então, eles deveriam aprender sobre Deus para temer esse Deus. Eles já deveriam temer porque Deus os tirou do Egito com mão poderosa, com milagres, sinais e maravilhas. Terceiro objetivo do ensino, guardar a lei. Versículo 2, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Então, eles deveriam guardar essa lei. E mais adiante você vai ver que eles deveriam guardar essa lei no coração. Era algo que deveria fazer sentido, que deveria ser ali a vida deles em torno da lei. Guardar a lei e praticar a lei.
Era uma ordem, né? Porque ele fala que eu te ordeno. Eles não tinham uma opção. Eles receberam de Deus aquela palavra através de Moisés e eles deveriam obedecer. E todos deveriam guardar, né? E ele fala, e guardes todos, né? Ou seja, todos os mandamentos. Todos os mandamentos deveriam ser guardados por eles e praticados. Não tinha aquele de melhor escolha, né? Lembrando que a lei era boa, né? Então, eles deveriam guardar a lei, todos, né? Todos os estatutos e todos os mandamentos. E ao mesmo tempo você também percebe que todos deveriam também guardar, todas as pessoas, todos os israelitas, né? Porque ele fala, tu, teu filho e o filho de teu filho, né? Então todos ali deveriam guardar essa palavra e obedecer, o pai, a mãe e os filhos também. E era um compromisso diário, não tinha somente um dia para guardar a lei ou para cumprir essa lei. Ele fala todos os dias da tua vida, era um compromisso diário de intimidade e de obediência a esse Deus. Deus que os tirou da terra do Egito, da escravidão. Agora eles deveriam viver para Deus, e não somente viver com algo dentro do seu coração, mas também praticando essa palavra. Em terceiro lugar, nós temos o resultado do ensino. Né? Era aonde deveria chegar o resultado, né? Aonde deveria chegar este ensino. E aí, o primeiro resultado, viver muitos dias na terra. Olha só, para que teus dias se prolonguem na terra. A última parte do versículo 2. Para que os teus dias se prolonguem na terra. Aqui podemos entender também que seja a terra como a vida, né? Mas também, olha o versículo 3, o que diz. Ó Israel, ouve e tem cuidado de guardá-los, para que vivas bem e te multipliques muito na terra que dá leite e mel, como o Senhor, Deus de teus pais, te prometeu. Qual terra é essa? Essa terra é a terra prometida que Deus prometeu, né? Lembra que Deus prometeu aos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Essa terra é a terra de Canaã, onde Deus deu essa terra como posse para a nação de Israel. E eles estão indo diretamente para esse lugar para conquistar. E você vai encontrar no livro de Josué falando sobre essa conquista. Interessante também que Moisés coloca aqui que essa terra é a terra que dá leite e mel. É muito interessante, né? E ele vai citar outras 6 vezes também no livro de Deuteronômio, chamando também a terra de Canaã, a terra que eles ganharam, que eles possuíram, né? Que eles iriam possuir, ganharam de Deus, como uma terra que dá leite e mel, né? Ou seja, ele está falando, ele está expressando a riqueza do lugar, né, e a produtividade da região. Está falando, a terra é muito boa, a terra fantástica, é a terra onde a gente vai viver muito bem. Então, isso deveria trazer ali uma motivação muito grande para que eles, os israelitas, obedecessem à lei de Deus para viver ali naquela terra, né? Então, e aí guardar os mandamentos implicaria viver bem na terra. Então eles deveriam, olha o que diz o versículo, ó Israel, ouve e tem cuidado de guardá-los, para que vivas bem. Então lembra que aqui ele está falando sobre a lei, sobre a palavra, e ele fala, ó Israel. Então é algo específico para a nação de Israel. Ouve e tem cuidado de guardá-los, guardar os mandamentos, para que vivas bem. Eles ainda iriam conquistar a terra prometida, uma terra que Deus deu para Israel, a terra de Canaã, e a permanência na terra dependeria de obediência à lei. Eles iriam viver bem, né? Então a terra era muito boa, mas também era algo que significava a permanência deles na terra, nessa terra, né? A terra de Canaã.
Então, mais tarde na história, eles desobedecem à palavra de Deus, eles sofrem muito ali na terra, e algo ainda com uma disciplina, eles foram tirados da terra e levados cativos para a Babilônia, porque eles não estavam obedecendo à lei de Deus, não estavam guardando os sábados, não estavam tratando bem os estrangeiros, e aí eles sofreram as consequências. Mas nesse momento, nós estamos vendo aqui algo que Deus colocou para que eles obedecessem, eles deveriam obedecer à lei. E aí, um segundo resultado seria ter muitos filhos. Olha o versículo 3. Ouve, ó Israel, ouve e tem cuidado de guardá-los, para que vivas bem e te multipliques muito na terra que dá leite e mel, como o Senhor Deus de teus pais te prometeu, e te multipliques muito na terra. Ou seja, ter muitos filhos. E era um sinal de bênção, né? Ter muitos filhos. E o plano de Deus ali era para que eles entrassem na terra e que eles se multiplicassem, que eles teriam muitos filhos obedecendo a palavra de Deus. Também nós veremos em quarto lugar o conteúdo do ensino. Eles iriam ensinar, a base é a palavra de Deus, né? Eles teriam ali também o objetivo, e aí o resultado e o conteúdo. Aí nós veremos versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha, o conteúdo do ensino seria a adoração exclusiva ao Senhor Deus. Algo interessante para nós sabermos, a confissão de fé judaica ortodoxa é chamada de Shema. Shema, termo hebraico que significa ouvir. Essa confissão ainda é recitada todas as manhãs e no final do dia por judeus devotos em todo o mundo, segundo Ryan Risby. Lembra que as nações ao redor ali de Canaã, eles tinham vários deuses, mas Israel deveria adorar somente um único Deus. Os israelitas deveriam lembrar ou aprender que só existe um Deus, o nosso Senhor, o único Deus. Era algo que eles deveriam fazer. Então, se a adoração era exclusiva a Deus, quem tinha outros deuses, quem estava guardando deuses, quem estava adorando, deveria abandoná-los e adorar somente a Deus. Segundo conteúdo, amar a Deus de verdade. Né? Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Capítulo 6, versículo 5. Eles deveriam amar a Deus, em outras palavras, eles deveriam amar a Deus com tudo que eles eram, com tudo que você é. O Salmo 103, verso 1, diz assim: ó minha alma, bendize o Senhor, e todo o meu ser, bendiga seu santo nome. Interessante, né, que ele está falando sobre a alma, algo que está dentro, e fala, e todo o meu ser, tudo que eu sou, bendiga o santo nome de Deus. O Senhor Jesus também citou este mandamento em Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 29. Marcos 12, 29. Jesus ali conversando com alguns escribas, e ele fala sobre o primeiro de todos os mandamentos. Versículo 29, Jesus respondeu: o principal é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha, parece que ele está citando aquela passagem que nós estamos lendo. Verso 30, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças, ou seja, com tudo que eles são, todo o seu ser. Né? Então, ele vai falar sobre amar a Deus com tudo que você é. Então, o conteúdo do ensino é a adoração exclusiva ao Senhor nosso Deus e amar a Deus com tudo que nós somos. Ou seja, amar a Deus de verdade. Amar a Deus com tudo que você é. A paixão é passageira, mas o amor, ele permanece. E eles deveriam aprender sobre isso.
adorar exclusivamente a Deus e amar a Deus com tudo que eles eram. E por último, o ensino familiar no lar. Estamos falando sobre ensinar a próxima geração. Ensinar o quê? Né? E aí, versículo 6, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ensinar a palavra de Deus. E aí, para eles ali naquele contexto, era a lei de Moisés, algo específico, mas toda as escrituras do Antigo Testamento, eles deveriam saber, né? Então, as palavras deveriam estar no seu coração. Então, lembra que no contexto aqui, Deus dá a lei para que eles obedeçam, mas essa palavra escrita deveria estar no coração deles, para que eles pudessem ser guiados e viver através da palavra de Deus. Então, ensinar o quê? Ensinar a palavra. Quem deveria ensinar os filhos? Olha o versículo 7. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então, os pais deveriam ensinar seus filhos. Lembra no início, quando Moisés, Deus deu a lei para ele, os mandamentos, os preceitos, os estatutos, e Deus mandou ele ensinar os israelitas como ele iria ensinar. Né? Mais de 1 milhão de pessoas. Quantos pequenos grupos deveriam ter? Os lares. Então nós vemos ali que ele está falando ali que os pais devem ensinar seus filhos. Olha o Salmo 78. Salmos 78, versículo 1. Salmo 78, versículo 1, diz assim: Meu povo, escutai meu ensino, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade, o que temos ouvido e aprendido e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, contaremos às gerações vindouras sobre os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que tem feito, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, ordenando aos pais que os ensinassem a seus filhos, para que a futura geração os conhecesse, para que os filhos que nasceriam se levantassem e os contassem a seus filhos, a fim de que pusessem sua confiança em Deus e não se esquecessem das suas obras, mas guardassem seus mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração teimosa e rebelde, geração inconstante, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Então nós vemos aqui, para Israel, era sabido entre eles que a responsabilidade de ensinar os caminhos do Senhor era dos pais. Os pais deveriam ensinar a palavra, aquilo que Deus fez, quem era Deus, aos seus filhos. Isso desde uma idade bem pequena e até a caminhada adulta. O discipulado, ele não é somente um encontro, mas é uma caminhada pela vida. Então, ensinar a palavra de Deus, e os pais devem ensinar os filhos. E aí surge uma pergunta para nós, né? Qual método usar? Eu não sou muito criativo, eu tenho muitas dificuldades, eu não conheço muito bem a Bíblia, né? E aí, primeiro método, oral, ou seja, olha o que diz o versículo, e delas falarás, ou seja, falando a palavra. Falando a palavra. Então, nós vimos aqui que eles recitavam a lei, né, as histórias, era algo conhecido desde pequeno, onde ali ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Desde pequena a criança já aprendia e quando crescia aquilo já estava no seu coração, né, mas eles falavam a palavra literal ali, e também falando sobre a palavra, aplicando a palavra no dia a dia, conversando sobre a lei, conversando sobre fatos bíblicos, mas essa palavra deveria estar ali
no seu linguajar, nas suas atitudes, aplicando essa palavra, falando a palavra e falando sobre a palavra. Também o método visual. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Isso, capítulo 11, vai falar também sobre a mesma coisa, e isso deveria estar no seu coração, e aí os israelitas deveriam meditar nos mandamentos que Deus havia dado e se orientar por ele, né? Então, mais tarde na história judaica, essa frase foi interpretada literalmente, e o povo usava filactérios, né? Eram caixas de couro ou caixas que continham esses versículos, né? Haviam rolos, e aí eles tiravam e usavam, colocavam nas mãos e na testa em forma de tiras de couro, né? Era algo que deveria estar no seu coração, e aí, enquanto eles iam e vinham, né, aquilo que eles faziam, aquilo que eles pensavam, a palavra de Deus deveria estar na sua vida, né? Então, de dentro para fora, e eles deveriam viver essa lei, essa palavra, que eles iriam viver bem e ter a sua vida prolongada. Interessante que no Novo Testamento, quando fala que, quando Jesus conversou ali com fariseus, Jesus não criticou o costume de usar filactérios, né, de usar essas coisas para ler a palavra, decorar, né, algo desse tipo, né? Mas ele criticou a intenção com que era feito, né, com o que eles usavam. Os fariseus faziam o uso de filactérios, de outras coisas para se promover, para falar que eram mais santos do que outros, que sabiam mais, né? Então, Jesus ele não criticou o costume, mas ele critica a atitude como foi feito, né? Então, a intenção é que eles estavam querendo usar métodos visuais para que eles pudessem aprender mais sobre a palavra, né? E quando ensinar a palavra, né? Então, nós temos aqui a ideia, né, que o método são variáveis, né? Mas quando ensinar a palavra de Deus? Aí o versículo fala, sentado em casa, né? Verso 7. Sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então, quando ensinar a palavra? Não havia um momento certinho, né, ali. Claro que é bom, né, marcar um horário, mas para eles era em casa. Sentado em casa. Quando estava em casa ali, eles estavam falando sobre a palavra e falando a palavra. E fora de casa também, e andando pelo caminho, né? Então, lembra que naquela época não tinha avião, meio de transporte, então eles caminhavam muito. E andando pelo caminho, falava a palavra e falava sobre a palavra. Antes de dormir, aqui, ao deitar-te. Então, ao deitar ali, havia aquele tempo de falar a palavra e falar sobre a palavra. Aquilo deveria estar no coração, né? E aí, ao acordar e ao levantar-te, né? Então, acordava falando sobre a palavra e falando a palavra ali como algo normal, corriqueiro, né? E eles estavam, de qualquer forma ali, guardando a palavra. Interessante que Moisés aqui, ele dá esses mandamentos, mas ele fala também quando fazer e como fazer. Muito interessante para que os israelitas guardassem a palavra de Deus. Ok, então nós vimos nessa noite, os pais ensinam os filhos. O que eles ensinam? A palavra de Deus. Então nós vimos ali o que aconteceu no passado com a nação de Israel. Eles receberam a lei, a palavra, e aquilo era o fundamento, a base para que eles ensinassem a próxima geração. Nós vimos também que eles ali tinham um objetivo ao usar a palavra, né? Eles tinham que cumprir aquela palavra na terra que eles iriam, eles deveriam guardar a lei, eles deveriam também temer ao Senhor. Nós vimos o resultado, viver muitos dias na terra, então era questão de obediência para permanência na terra, para viver bem, né?
também eles deveriam, ali com o resultado, eles teriam muitos filhos, ou seja, eles iriam multiplicar na terra. Também nós vimos que eles, o conteúdo deste ensino era adorar a Deus exclusivamente, somente a Ele, amar a Deus com tudo que eles eram. E por último nós vimos também que os pais deveriam ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, né, em casa e fora de casa. E isso é muito interessante também para nós, né? E aí nós vamos para algumas aplicações do nosso texto para a nossa vida prática. Então, a primeira aplicação ou lição que nós aprendemos deste texto é que a palavra de Deus é a base, é o fundamento do ensino. E aí, quando nós falamos no início sobre como se comportar em casa e fora de casa, como tratar as pessoas, né? A Bíblia ensina sobre essas coisas também. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras, elas são a base do nosso ensino. Não somente do ensino familiar, mas do ensino para a vida. É através dessa palavra que nós sabemos como viver, como nós vamos nos comportar e falar com as pessoas, agir de acordo com a palavra de Deus. Como que nós podemos ser uma bênção quando nós estamos ali cumprindo a palavra de Deus, guardando essa palavra, e que isso faça toda a diferença na vida daqueles que estão ao nosso redor, né? Então essa palavra ela é útil, né? É útil para o ensino, para a correção, para a educação, a fim de que o homem de Deus ele esteja preparado para toda boa obra. Então a palavra de Deus ela é a base, ela é o fundamento do ensino familiar, do ensino na igreja e no ensino para a vida. É fato que nem todas as pessoas que vivem hoje, elas vão ter a Bíblia como um centro, ter a Bíblia como o fundamento, a base. Isso você deve saber, né? Então, o nosso papel não é ficar com tensão com outras pessoas, mas similar ao que foi com a nação de Israel, onde quem deveria obedecer à lei ali eram os israelitas, isso foi ensinado e guardado no coração para praticar. Nós também temos a palavra de Deus. E essa palavra, ela deve estar no nosso coração, para que seja um guia para que nós possamos praticar. Às vezes, pensamos somente em praticar, mas por que praticar? Nós temos que ter essa palavra no nosso coração. Isso tem que fazer sentido. É a palavra de Deus que nós estamos falando. São as Escrituras. Não é somente uma parte, mas toda ela é a palavra de Deus. E aí nós temos que pegar esses princípios bíblicos e aplicar para a nossa vida. Lembrando que o nosso texto que nós lemos nessa noite, Deuteronômio capítulo 6, foi um texto escrito por Moisés e foi escrito para a nação de Israel. Não foi um texto escrito diretamente para a igreja, mas como nós estamos fazendo agora, nós pegamos aplicações, princípios bíblicos, lições para a nossa vida hoje, né? Segunda aplicação, a adoração verdadeira é exclusiva ao Senhor nosso Deus. Isso não muda, né? Isso é para pessoas que não eram judeus, para os judeus, para a igreja, para aqueles que não fazem parte da igreja. A adoração a Deus e exclusiva a Deus, ela é universal. Isso já é uma lei eterna. Todos devem adorar somente a Deus. Quando nós não estamos adorando a Deus, nós somos chamados de idólatras. Algumas pessoas, né, como nós vimos aqui no nosso contexto, eles estavam vindo de uma outra cultura, onde haviam deuses, até mesmo ali nas pragas, você pode enxergar alguns deuses que eram adorados pelos egípcios, né, que foram ali vencidos por Deus, né, como uma ilustração do poder de Deus, né? E nós vemos que essa adoração deve ser exclusiva. Ninguém deve ocupar o lugar de Deus, seja você um cristão ou não. Às vezes até mesmo cristãos podem não, né? É possível que um cristão
ele coloque alguma coisa, alguma pessoa no lugar de Deus. Mas a chamada é para arrependimento, para adorar somente a Deus. O que você tem adorado, ou quem você tem adorado no lugar de Deus. É preciso ter equilíbrio para viver a vida. E também, como coisas, é necessário abandonar. A adoração ela é exclusiva para Deus. Nós usamos as coisas, nós não adoramos a ela, que seja dinheiro, ou bens materiais, ou brinquedos, ou coisas desse tipo. Nós não devemos adorá-los. A adoração deve ser exclusiva para Deus. E isso deve estar no nosso coração. Quando eu falo coração, deve estar na nossa mente. Deve ser uma verdade que nós vivemos, que nós praticamos. Então, tem alguma coisa aí que você tem adorado? Tem alguma pessoa que você tem adorado a mais do que Deus? É o tempo de você rever a sua adoração. Lembrando que a adoração não é um momento. A adoração não é quando nós nos reunimos somente ali para cultuar a Deus. É um momento, mas é muito mais do que isso. É aquilo que eu penso, é aquilo que eu pratico, é a forma como eu me comporto, é a forma como eu trato as pessoas, aquilo que eu faço. Tudo isso deve ser para a honra e glória de Deus. E eu adoro a Deus todo o tempo. Né? Terceira aplicação, Deus deve ser amado com tudo que você é. Deus deve ser amado com tudo que nós somos. Lembra que ali é o conteúdo do ensino. Isso deve ser uma verdade para nós, adoração a Deus e amar a Deus. E aí, nós vimos quando Jesus citou, nós vimos o Salmo também, quando fala, a minha alma bendize o Senhor, e ele fala, todo o meu ser bendiz o nome de Deus. Tudo que nós somos deve amar a Deus. Amar a Deus em primeiro lugar. Deus deve ser aquele que nós amamos, aquele que nós desejamos. Nada deve ocupar o lugar no nosso coração. Por mais que nós amamos o nosso cônjuge, por mais que nós amamos os nossos filhos, por mais que nós amamos os nossos pais, mas é um amor diferente. O amor a Deus, ele deve estar no nosso coração, como o texto fala, tudo isso deve estar no seu coração. E aí, não somente guardado, mas também praticado. E nas nossas ações nós vamos mostrar que nós amamos a Deus. Eu convido você também a amar a Deus com tudo que você é. Não espere até o ano que vem, ou quando passar a quarentena, aí sim. Não, ame a Deus hoje. Coloque Deus em primeiro lugar hoje. Adore a Deus, viva para Deus. Quarta aplicação. Os pais devem ensinar a palavra de Deus à próxima geração. Teu filho e o filho do teu filho. E nós vimos lá no Salmo 78, que eles falaram, nós não vamos encobrir, nós vamos ensinar aquilo que os nossos pais nos ensinaram, nós vamos falar de Deus, das grandezas de Deus. Então os pais devem ensinar seus filhos. E aí nós vimos que quando Moisés ele falou ali, ele falou, dentro de casa, fora de casa, vocês devem ensinar seus filhos ao dormir, ao acordar, Então, fale a palavra de Deus, Crie situações para que os filhos possam visualizar quem é Deus, E aí nós temos hoje em dia, graças a Deus, muitas literaturas que nós podemos usar para conhecer mais sobre como adorar a Deus no lar. Tem o livro Adoração no Lar, do Joel Beck, da editora Fiel, também um bom livro, falando sobre essas questões. Tem a Bíblia em ação, ou seja, tem as passagens bíblicas aqui ilustradas. Tem um livro muito interessante para os homens, Pastores da Família, chamando e preparando homens para liderar seus lares. Então nós já estudamos esse livro aqui com os homens da nossa igreja, mas eu convido você também a continuar, não pare, Continue desenvolvendo a sua salvação e também abençoando a sua família com a sua liderança. Tem outro livro também muito interessante do mesmo autor, Vod Balchan, Família Guiada pela Fé. Essa frase eu acho muito interessante, é uma frase também que você pode pegar. Faça o necessário para criar filhos e filhas que andem com Deus. Faça o necessário para isso. Mas começando com a sua vida.
os pais devem ensinar a palavra de Deus à próxima geração. Claro que tem a prática, né, de você criar situações para isso, mas também a sua vida já é um ensino. O que você faz, seus filhos vão fazer. Você reclama demais, os filhos vão absorver. Se você fala palavras que edificam, os filhos vão gostar de viver para Deus e servir a Deus. Se você tem feito coisas que não é um bom exemplo para os filhos, peça perdão. Se arrepende e peça perdão para eles. Ah, mas, puxa, eu vou ficar mal com meu filho. Não, você vai ensinar ao seu filho uma grande lição. Aí, falando sobre visual, né, para ensinar a palavra de Deus, na nossa casa, na cozinha, nós temos uma parede que nós pintamos com uma tinta de lousa. Então, nós temos feito ali, colocado alguns versículos para nós memorizarmos e também os nossos filhos. Então, quando eles vêm, isso ajuda muito também. Eu lembro que no seminário, na aula de grego, grego não é muito fácil aprender, né? Mas eu lembro que nós fazíamos ali algumas coisas para ajudar no nosso ensino. Então, o que você pode fazer é pegar folhas, né? Cartões, e aí escrever para que isso possa ficar vendo de vez em quando e memorizando, ou algo menor, né, com cartões menores. Isso tudo você pode andar no bolso, né? Puxa, pastor, né? Nós estamos numa época de tecnologia, né? Nós usamos o celular para tudo, né? Então, então procure mecanismos onde você possa ilustrar também a palavra de Deus, ouvir, né? O áudio também é muito interessante, não saiu de moda, né? Você pode ouvir mensagens, estudos rápidos, ilustrações, ouvindo ou assistindo algo. Existem várias maneiras de ensinar a palavra de Deus. Então, convido você, pai e mãe, a gastar tempo com isso, para ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, para que eles possam também ensinar aos filhos deles. Por último, os métodos para ensinar a palavra de Deus podem variar, mas o conteúdo não. Nós podemos ensinar a palavra de Deus de várias maneiras, né? Pode-se usar um quadro, pode usar data show, né, com PowerPoint, histórias ilustradas, né? De várias maneiras. O conteúdo deve ser o mesmo, né? Deus como único Senhor, né? Ou seja, adoração exclusiva a Deus, também amar a Deus com todas as nossas forças. Temos princípios bíblicos que nós aprendemos, doutrinas fundamentais da fé cristã, né? Salvação em Cristo Jesus, certeza da salvação, tantas outras, né? Deus como Criador, a palavra de Deus é verdadeira, ela não tem erros, e muitas outras doutrinas, ensinos fundamentais da fé que nós não mexemos, né? Mas aí o método podemos variar, para que seja uma bênção para os nossos filhos, para a nossa família. Então eu convido você, pai e mãe, a ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. E filhos, você deve participar deste ensino com alegria. Na próxima semana eu vou trazer um estudo específico também, onde os filhos aprendem com os pais. Mas, como foi similar lá com a nação de Israel, adorar a Deus como único, amar a Deus com tudo que nós somos, é para todos. Então, filho, você também deve adorar a Deus exclusivamente e amar a Deus exclusivamente. Que Deus abençoe o seu lar e que você tenha ainda uma ótima noite. Deus te abençoe. Eu vejo em seu olhar, não é fácil suportar. São tantas incertezas para carregar.
Se o medo faz pensar que sozinho tu estás, olhe sempre para o alto, Deus é contigo. Oh, vai confiando sempre no Senhor, Ele te ajuda a transpor o mar em terra firme. Deus está à frente, vai, nada poderá te abater, em seus braços vai te acolher. Siga seguro até o fim, Deus cuidará de ti. É tão difícil ver tanta coisa acontecer, parece impossível tudo resolver. Espere um pouco mais, o melhor Deus preparou. Não desista, espera e creia, Deus é contigo. Oh, vai confiando sempre no Senhor, Ele te ajuda a transpor o mar em terra firme. Deus está à frente, vai, nada poderá te abater, em teus braços vai te acolher. Siga seguro até o fim, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, a cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará